Assim disse Jesus em Lucas, capítulo 21, versículo 20. Livro histórico de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Jesus estava falando isso aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. A partir do versículo 1 você vai entender isso. Então Jesus estava falando, quando eles, os discípulos, os que estivessem vivos, vissem Jerusalém cercada, sitiada de exércitos, saibam que a destruição chegou, o dia do Senhor chegou, o juízo chegou. Era isso que ele estava falando. Aí você, lendo o resto, você vai ver o que aconteceu. As mulheres comiam seus recém-nascidos, comeram seus recém-nascidos, tudo lá. Mas a pergunta, afinal de contas, quanto tempo durou o cerco a Jerusalém? Quanto tempo? Por isso que eu falo, meus vídeos eu falo, acertando ou errando, eu procuro entendimento nos escritos bíblicos, de Gênesis e Apocalipse. Isso daqui, esse prazo, pode ter em outro lugar, eu não sei. Mas conforme a profecia de Ezequiel mostrou quantos dias deveriam ser de cerco a Jerusalém. E há dias que eu queria fazer esse vídeo, mas como eu estou fazendo agora uma sequência de profecias, encaixou ele aqui. Olha que interessante, o cerco. Segundo Flávio Joséfo, General Tito tinha duas opções. Ou já invadir Jerusalém de uma vez, porque ele tinha capacidade de fazer isso e matar os judeus, os israelitas, levarem alguns presos, cativos, matarem outros passaram pelo fogo, ou cercar. E cercar fazendo eles definharem, eles morrerem de inanição, de sede, por falta de tudo. Aí qual que ele escolheu? A segunda opção. Mas foi ele, General Tito, que escolheu? Não. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, de uma forma metafórica, para cumprir a vingança contra os israelitas. Por isso que ocorreu o juízo naqueles dias. Eles foram sentenciados. Então vamos ao prazo, aos dias. Agora, cabe você acreditar ou não. Eu acredito nos escritos. E o entendimento de Cristo me leva a entender isso, a acreditar nisso. Vamos lá. Tempo que durou o cerco a Jerusalém. Vamos ler Ezequiel capítulo 4, versículo do 1 ao 17 e do capítulo 5, do 1 ao 4. Fazer uma leitura aqui direta. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, inclusive está até aqui, ó, o subtítulo, O Cerco Simbólico a Jerusalém. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada. Sitiada é cercada, com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade. Ela será sitiada e você sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Veja, era cercado. Isso era para o povo de Israel, os israelitas. 4. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias. Esse foi o total de dias que Jerusalém ficou sitiada. E você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Faz essa conta, 390 dividido por 30 dias, que tem um mês, deu 13 meses. Quando foi sitiada, então? Foi sitiada, como findou o juízo no ano 70, no mês de agosto, para dar os 13 meses, então isso daqui foi no mês de julho. No mês de julho, o general Tito, com o exército romano, cercou Jerusalém. E durou 13 meses. 13 meses o povo ficou lá dentro, passando fome, morrendo de sede, eles bebiam sangue, eles raspavam o escudo, eles comiam madeira, eles faziam qualquer coisa para comer. As mães que davam à luz, isso está lá em Deuteronômio 28, 53 em diante, as mães davam à luz, elas comiam seus recém-nascidos, até a placenta elas comiam como castigo, como sentença em cima daquele povo. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias. Aí as pessoas entram e falam assim, nossa, o Deus do Velho Testamento era um Deus ruim, o Deus ele não é o mesmo de Jesus. Ei, psiu!
O Criador, o Eterno, ele é amor e justiça. Ele não aceita desobediente, ele não aceita idolatria, ele não aceita rebelde. Seja rebelde com seu irmão na carne, mas nunca contra o Espírito. Não levante rebelião contra o Criador. Porque você, se você for um eleito, um filho no Espírito, você vai pagar por isso. Aqui, em vida, você vai ser disciplinado. 6. Quando você tiver cumprido esses dias, deite sobre o seu lado direito e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Esses 40 dias foi uma representação dos 40 anos que eles andaram no deserto, também como forma de castigo. A viagem era para durar apenas 40 dias. Devido à desobediência, à idolatria, à rebeldia, eles andaram 40 anos e não alcançaram a terra que manava leite e mel. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e com o braço descoberto profetize contra ela. Se Jesus não fosse o mesmo, Jesus não falaria, Lucas 21, a respeito do cerco de Jerusalém. Jesus não falaria no versículo 23 ou 24 lá que ai das que estiverem grávidas naqueles dias, porque os dias serão terríveis de aflição. Porque Jesus sabia. Eis que vou amarrá-lo com cordas e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado. 390 dias você comerá desse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. É fome, seca, tudo. Também a água que você beber será medida, 0,5 litro por dia, para beber em tempos. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano, à vista do povo. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui aconteceu lá dentro de Jerusalém, no dia que Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas. Aí esses incrédulos, esses líderes religiosos, anunciam a volta de quem já voltou. Para ele voltar de novo, tinha que acontecer tudo isso de novo. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano à vista do povo. E o Senhor disse ainda, assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações, para onde os expulsarei. Tá vendo? Ó? O povo de Israel, eles foram humilhados, eles foram envergonhados no meio das nações. Sabe quem eram as nações? Os gentios. Os gentios foram que cercaram Jerusalém. Em Lucas 21, do versículo 20 lá embaixo também, Jesus falou, até que se completem o dia dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. O dia do Senhor deu-se início no ano 66, começou as primeiras guerras, os terremotos primeiro. O cerco durou 390 dias, que foram 13 meses, e pisado por eles, pelas nações. Assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Pedro usou isso lá em Atos capítulo 10. 15. Então ele me disse, pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. E disse mais, filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão de Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto. Olha que coisa terrível, o castigo. Jesus disse lá em Lucas 21, versículo 20 diante, que aqueles dias serão iriam ser dias de vingança. Para que Jesus volte novamente, deverá acontecer tudo isso de novo. Disse-me mais, filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento. Era Deus, não era diabo, não era Satanás, não era pombagira, não era tranca-rua, não era esses enganos da religião, não. Nunca existiu esses seres, isso é invenção dessa teologia maldita, dessa religião maldita mentirosa. Nunca existiu esses seres. É ele quem faz todas as coisas. Se a sua vida está uma desgraça, é porque você está na maldição. Se você tem o filho na droga, na prostituição, no adultério, tudo as mazelas na sua família, é porque você está buscando maldições nesses templos chamados igreja. Você está desprezando o sacrifício da cruz, você está praticando obras de maldições. E debaixo delas, sob elas, você e sua família está. Enquanto você não virar as costas para essas desgraças, dessas chamadas, dessas maldições, dessas igrejas, esses templos de homens, sua vida será assim.
você não terá paz, você não conseguirá reinar em vida. Você está debaixo de castigo. 17. Visto que lhes faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Capítulo 5, versículo 1 ao 4. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte do meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tá vendo? Quando se cumprisse os 390 dias do cerco. Pegue outra terça parte e corte-a com a espada, enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento, e irei atrás deles com a espada. 3. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas de suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que queime. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Então aqui está claro que o juízo foi contra os israelitas, que o juízo, que o dia do Senhor, tão falado pelos profetas, tão falado pelos que antecederam a Cristo, se cumpriu naquela geração, na geração que Jesus disse que iria cumprir, a geração dos 70 anos. Jesus disse em Mateus 24, 34, que não passaria daquela geração. Isso ele falou no ano 30, 33, mais ou menos. Quando findou a geração no ano 70, foi quando ele voltou como juiz e julgou os israelitas. Simples assim. O tema deste vídeo: quantos dias duraram o cerco de Jerusalém? 390 dias. O cerco durou. Agora, o dia do Senhor foi de 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses, metade de um tempo, metade de uma semana. Esse tempo foi o tempo do dia do Senhor. No ano 66, deu-se início com as primeiras guerras ao dia do Senhor. No ano 69, no mês de julho, General Tito cercou Jerusalém. Pronto, não tinha mais escapatória, acabou. Quando eles tentavam pulavam as muralhas de Jerusalém, os israelitas tentando escapar, eram capturados pelos soldados romanos. Segundo Flávio Josefo, eram pendurados aproximadamente 500 pessoas por dia. Segundo Flávio Josefo, morreram cerca de 1 milhão de judeus. Foram levados cativos 1 milhão de judeus. E passaram pelo fogo, pelo batismo de fogo, 1 milhão de judeus. Os que sobraram, os que ficaram dentro de Jerusalém. Porque assim foi dito por João Batista, que ele batizaria, Jesus batizaria com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo foi o derramar do Espírito nos últimos dias. E o fogo foi no juízo do ano 70. O batismo de fogo foi aquele. Ele foi o batismo de fogo. Amém? Quantos dias duraram o cerco de Jerusalém? 390 dias, 13 meses foi o tempo do cerco. Se foi útil para você, joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.